Wait for it. Wait for it. Wait for it. Pau! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então vamos lá, pessoal, estamos aí em mais um Flash Facts. Semana passada não aconteceu porque tava um caos do caramba, eu não consegui gravar, tava caótico, mas vamos botar tudo em dia, não se preocupe. Eu quero falar de um gibi que semana passada eu comentei no Twitter rapidamente algumas coisas sobre ele e eu disse que ia fazer um vídeo para falar mais sobre isso. Esse gibi me impactou bastante exatamente por ele ser uma continuação, não continuação de algo. Eu estou falando de Clube da Luta 2, do Chuck Palahniuk, do Cameron Stewart. Saiu ano passado pela Leia, com tradução do Érico Assis. O Érico, que é amigo do site aí, participou já de alguns podcasts falando sobre Patrulha do Destino, então eu procurei o trabalho dele é bem legal. Mas ele é a continuação desse pequenino livro aqui, que é um livro que marcou época, que é o Clube da Luta. No caso, não falem desse clube. E o Clube da Luta 2, na verdade, ele é uma continuação, não continuação do livro. Por quê? Porque ele pega um pequeno gancho que ficou no final do livro. O fim do livro é muito diferente do fim do filme, do David Fincher. E o que ele faz? O Chuck Palahniuk pega a história dele e ele pega e dá uma nova versão para essa história. A ideia dele é realmente mostrar que ele poderia continuar essa história, mas ele acaba brincando com isso, fazendo meta-narrativa. De que forma? Ele se introduz na história. O Chuck Palahniuk passa a ser uma parte dessa história do Clube da Luta e ele participa junto com o narrador, com o Tyler, dessa história. No fim das contas, o gibi, ele tem uma história bem linear e muito simples, sem reviravolta, assim, apesar dela ter uma maluquice lá no meio, entre uma coisa e outra, mas a grande parte interessante do livro, assim, eu acho que são os 3 últimos capítulos, assim, que é quando a história despiroca, assim, pra caramba, porque essa história conta a volta do Tyler, né, do Tyler Durden, que é o personagem anárquico que faz parte do Clube da Luta, assim. E no caso, essa volta do Tyler acaba criando uma consciência coletiva, sabe, uma coisa meio estranha. E o Tyler passa a ser algo maior do que o próprio Chuck Palahniuk pensou quando criou ele. Essa segunda história, ela fala muito sobre você ser dono de algo, assim, quando um criador deixa de ser dono da sua obra. E isso remete a gente àquele Homem Animal, aquela edição 25 e 26, que é quando o Bud Baker encontra o Grant Morrison. E se a gente fazer paralelos entre as duas edições, nós vamos encontrar coisas bem diferentes, assim, e bem legais ao mesmo tempo. Enquanto o Grant Morrison mostra pro Bud que ele é totalmente controla tudo e qualquer coisa que o Bud fosse fazer, essa história do Clube da Luta 2, ele mostra que o Chuck perdeu totalmente a noção e o poder sobre o que ele criou, porque o Tyler se tornou algo muito maior do que ele é, muito pelo filme, muito pelo livro, muito por coisas que aconteceram depois do impacto desse lançamento desse livro, que aconteceu nos anos 90 e marcou uma geração que tinha muito do grunge, que tinha muito do niilismo e misturava tudo isso aí, esse existencialismo, essa anarquia, misturando muitas coisas ao mesmo tempo. E esse livro é um caldeirão, assim, de ideias, assim, e muita virilidade, tem tudo, e as máscaras sociais que a gente fala, muitas outras coisas. E o Tyler, nesse caso, sempre foi o desprendimento do leitor no mundo, e o Chuck realmente fala sobre isso, o quanto ele perdeu o poder sobre o Tyler e quanto o Tyler se tornou algo muito maior, assim, tanto em tatuagens como as pessoas achando que ele não deve fazer uma continuação ou ele não pode dar o fim tal para o Tyler, porque no final das contas ele perdeu total controle sobre o que ele criou, e é essa a grande mensagem de Clube da Luta 2, assim, e isso é muito legal, cara. Porque vira e mexe a gente questiona o quanto o autor é dono de uma obra, ou o quanto ele pode fazer aquilo com aquele personagem que ele criou depois que saiu a obra, assim. Então isso foi uma coisa que me deixou muito, muito satisfeito quando eu li esse gibi. E eu acho muito legal, então se puderem, peguem esses dois, leiam o Clube da Luta e depois leiam o Clube da Luta 2. Vai ser uma experiência incrível, assim, eu li os dois quase num tiro, assim, um atrás do outro, e foi muito, muito legal, assim. E é isso, né, esse Flash Fact fica por aqui, compre o Clube da Luta 2, o Clube da Luta 1 nos links da Amazon que eu vou deixar, vejam os vídeos do Roberto na BGS, e é isso, esse Flash Fact fica por aqui, um abraço e até semana que vem, ou não, porque eu acho que vai ter mais vídeos de semanas. Falou!